Meus queridos irmãos, o calendário litúrgico atual da reforma de Paulo VI celebra os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, todos no mesmo dia. Mas, na verdade, o dia 29 de setembro é originariamente somente o dia de São Miguel. São Rafael é celebrado no dia de hoje, 24 de outubro, e São Gabriel é celebrado nas vésperas da Anunciação de Nossa Senhora, em março. É interessante seguirmos o calendário normal, porque nesse calendário os três arcanjos são celebrados em harmonia, mas como na festa dos três arcanjos São Miguel tem uma relevância maior e os outros dois ficam de escanteio, não é? Eu resolvi celebrar uma missa votiva hoje. O missal permite que se celebre uma missa votiva para os santos anjos, recordando de forma especialíssima São Rafael. Nós ouvimos na primeira leitura quem é São Rafael. Rafael é o anjo que acompanhou Tobias em suas viagens. Mas é interessantíssima essa exortação do anjo a Tobias, que é chamada de terceira exortação, de terceira instrução de Rafael, né? A primeira foi quando ele pescou o peixe milagrosamente. A segunda foi quando ele teve que escolher a sua esposa, Sara, e agora esta quando ele retorna para casa com relação à cura do pai. O anjo Rafael exorta Tobias, antes de tudo, à vida de oração. Louvar a Deus. Que nós não vivamos uma vida somente pedindo, mas louvor, ação de graças, adoração. Ele mesmo se identifica e diz: eu sou um desses 7 anjos que está sempre na presença de Deus. Fazendo o quê? Adorando, louvando. Então, São Rafael nos recorda que os nossos anjos nos ajudam na nossa missão de rezar. Se você está passando por tempos de aridez, de dificuldade na oração, se agarre com o seu anjo, porque se você não está rezando bem, tem alguém do seu lado cuidando de você que está rezando muito bem, porque ele está vendo Deus face a face, não é? Então ele nos ajuda na nossa oração, sobretudo na adoração da vontade de Deus. Além disso, São Rafael nos mostra o quanto os anjos estão ligados às nossas vidas a nossa vida ascética, ou seja, o jejum e a esmola, ou seja, as penitências e a caridade. Por quê? Porque ele diz que é ele quem leva para Deus o valor, o mérito de nossas obras, daquilo que nós fazemos. E é muito interessante ver isso, como ele narra que enquanto você fazia jejum, sepultava os mortos, fazia obras de caridade, não é? Material, física, eu levava as suas orações para Deus. Existe uma ligação entre as boas obras meritórias, feitas por amor, e as orações que Deus ouve. Você vai chegar e dizer assim: padre, mas eu sou consagrado a Nossa Senhora. Sim, o anjo ajuda você nas suas orações e nas suas obras meritórias e entrega a Deus, pelas mãos de Maria, se você é consagrado,
o valor das suas obras. E através disso, nós vemos que também existe um outro mistério. E o mistério de que, apesar de os anjos estarem conosco na oração, apesar de os anjos estarem conosco levando as nossas boas obras, mesmo assim os anjos acompanham e servem a Deus na sua divina providência quando nós somos castigados. Quando acontece alguma coisa que não está bem na nossa vida, os anjos aqui, de alguma forma, detêm as graças e permitem que aconteça aquilo que Deus quer realizar entre nós, Então, está escrito aqui: fui enviado a ti para te pôr à prova. Então também as provações vêm dos nossos santos anjos, Então ele diz: agora bendize a Deus sobre a terra e dai graças a Deus, eis que subo para junto de quem me enviou, escrevi tudo o que vos aconteceu. Os anjos que gravam, no coração de Deus, no livro da vida, as coisas que nós fazemos. Simplesmente uma descrição dessa leitura. No Evangelho, Jesus cura aquele coxo aleijado da piscina probática, que diz assim: é que um anjo vem e agita as águas, o primeiro que entra nas águas é curado. A igreja viu nisso um anjo com uma função semelhante à de São Rafael, que é aquele anjo da cura, que cura quando as pessoas chegam nas águas. Mas nisso tudo o Evangelho nos lembra que no fundo todas as graças que vêm pela intercessão da Virgem Maria e pelo ministério dos nossos santos anjos são graças que em última análise vêm de Jesus Cristo. É Ele quem diz: levanta-te e anda. Os anjos e a Virgem Maria nos servem para que nós possamos nos aproximar cada vez mais de Jesus, nosso Senhor. Portanto, nesse grande mistério da providência divina, o que é que nós vemos? Nós vemos que Deus usa os seus santos ministros, os anjos, usa a Virgem Maria e os santos intercessores, usa a nós, seres humanos concretos, para fazer o seu bem. E é tudo uma harmonia em que Deus rege essa grande orquestra. Nem todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo, mas nós estamos felizmente e alegres nessa grande orquestra. Nós sabemos, por exemplo, do livro de Daniel, que fala de São Gabriel e de São Miguel, São Gabriel diz a Daniel, a respeito de São Miguel, o seguinte: eu tentei fazer uma coisa, estou resumindo aqui para não entrar em detalhes, eu tentei fazer uma coisa, mas não consegui, até que Deus enviou Miguel e deteve um outro anjo que estava atrapalhando. O que é que isso nos revela? Nos revela que Deus não revela tudo a todos os anjos. A um anjo Deus diz: vai lá e pune, castiga. A um outro Deus chega e diz: vai e segura o castigo. A um anjo Deus diz: leva a cura. Ao outro Deus diz: vai e impede a cura, para que no momento certo aconteça o que Deus quer. A gente vê isso, por exemplo, mistérios também com Nossa Senhora. Na visão de Fátima, tem um anjo mandando o castigo sobre a terra.
Com a mão esquerda ele manda raios sobre a terra, e com a direita ele tem uma espada na mão, apontando para a terra e dizendo penitência, penitência, penitência. Vocês acham que esse anjo que está mandando um castigo sobre a terra, ele está desobedecendo a Deus? Ele fez isso da cabeça dele? Não, ele está obedecendo a Deus. Ele está castigando a terra porque Deus mandou castigar. Mas ao mesmo tempo a Virgem Maria, que também é obediente a Deus, recebeu de Deus a missão de interpelar e impedir que esse castigo caia sobre a terra até que chegue o tempo oportuno. Isso aí é a grande harmonia das coisas que Deus faz. É uma maravilha ver a providência divina, como Deus governa o mundo através da intervenção dos seus santos. De tal forma que você diz assim: padre, mas e aí? Estamos amarrados, o que é que a gente vai fazer? Você vai fazer aquilo que todo mundo tem que fazer: rezar para que seja realizada a vontade maravilhosa de Deus. A primeira coisa que nós precisamos fazer, ouvir a nossa Mãe Santíssima, que falou em Fátima que nós devemos fazer penitência e oração, porque o mundo está para ser castigado e muitos pecadores precisam se converter. Fazer penitência. O mundo está para ser castigado. Castigado pelos santos anjos de Deus, mas por enquanto outros anjos estão impedindo. São Miguel está segurando os anjos, junto com Nossa Senhora, junto com a intercessão dos nossos santos. Os anjos do castigo de Deus não são anjos maus, são anjos obedientes e bons que nos amam. Mas é que Deus tem a missão de cada um no seu momento. Façamos penitência. Estamos no tempo da misericórdia. Façamos penitência e peçamos a Deus os dons necessários, as curas, a saúde física, não é? Que Ele nos liberte do poder do maligno, como fez São Rafael, que é um terror dos demônios. São Rafael que também expulsa os demônios, e através dessa grande harmonia nós sejamos libertos do maligno, possamos nos aproximar de Deus, crer mais, amar mais a Nossa Senhora, e com essa maravilhosa harmonia da ação dos santos anjos e do ministério dos santos anjos, nós possamos cada vez mais nos aproximar de Deus, amar Jesus Cristo e nos libertar do pior inimigo que nós temos, que é a nossa própria alma. Nós somos nosso maior inimigo. Nossa alma é inimiga dela mesma, porque ela decide coisas terríveis que nos levam para o inferno. Que os santos anjos nos iluminem, nos deem as graças, para que nós possamos, nessa harmonia da vontade de Deus, em tudo, obedecer a Deus, fazendo oração, penitência, salvando as almas e indo no caminho do céu. Que São Rafael, junto com toda a corte celeste, reze por nós, interceda por nós, nos sirva, nos ilumine, nos conduza no caminho como fez a Tobias, livre-nos dos demônios como fez com Sara, nos dê a cura como fez a Tobi, leve nossos sacrifícios e orações para o céu como fez com todos.